tantas pessoas novas que foram agregadas na família da fé. E a gente pode estar celebrando isso juntos. Você que está aí na sua casa, bem-vindo também ao culto do Flow. A gente está numa vibe aqui pós-acampamento, muito animados, porque Deus fez coisas incríveis no nosso meio. Eu poderia pedir agora para cada um virar e contar um breve testemunho para a pessoa do seu lado, mas talvez você não conseguisse se conter em falar um breve testemunho. Eu não conseguiria. Deus fez muita coisa na minha vida. Vocês sabem, no Flickr só tem foto minha chorando. Mas hoje a gente, ao invés de compartilhar isso uns com os outros, a gente vai poder juntos fazer isso ao Senhor. Talvez você não tenha ido no acampamento, mas Deus também está olhando para você. E você também veio aqui adorar a Deus. Faz silêncio de novo. 3, 2, 1. Então agora, eu sei que você está animado de estar aqui. Eu espero que você esteja. Mas eu quero que você se concentre nisso. Porque Deus não tem fim. Ele tem coisas novas para fazer nessa noite. Mas independente disso, nós já temos tanto a agradecê-lo e a honrá-lo. Você concorda comigo? Fique em pé no seu lugar, então. Feche seus olhos nesse momento e comece a trazer à sua memória o que Deus é para você. Porque isso significa um motivo de você ter vindo até aqui. Você não veio comer pastel, não veio encontrar seus amigos, não veio porque seus pais te obrigaram. Talvez você ache que veio por algum desses motivos ou qualquer outro que não seja a presença de Deus. Mas eu estou te falando agora, é a presença de Deus. Você veio num culto, não numa festinha. E a gente veio aqui por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, se você tem motivos para adorá-lo, antes mesmo de alguém te conduzir, de ter uma música que você conhece, levante a sua voz e as suas mãos e agradeça o nome do Senhor. Já declare a realidade da presença dele neste lugar. Assim, Deus, nós temos tanto para te agradecer e honrar a sua presença aqui. O Senhor já fez tantas coisas em nós. O Senhor nos marcou com o seu Espírito. E é um privilégio continuar conhecendo mais de Ti. Nós queremos levantar aqui, Deus, as nossas palavras de adoração. Entregar as nossas vidas como louvor ao Senhor. Este culto é para Ti. A gente se diverte muito, a gente ama estar aqui, a gente ama essa igreja. Mas Deus, nada disso faz sentido se não for para Te adorar. Então sonda os nossos corações e nos prepara para esse tempo. Agrada-te da gente, Pai. Nós queremos oferecer uma adoração que o Senhor se agrade. O Senhor é o único motivo de estarmos aqui. Seja engrandecido e tenha liberdade para fazer o que o Senhor quiser aqui. Nós te amamos e te honramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. E com todo o seu corpo, com toda a sua voz, entregue hoje a adoração que você pode da melhor forma ao Senhor. Amém? Vamos lá, canta assim, ó. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Faz o melhor que você puder pra Jesus, vai! E nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz nos leva por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos
vamos lá. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser tuas mãos, e nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a tua salvação. Lá embaixo, faz a rodinha, faz a rodinha. Somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, nós somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. E nada poderá sair do chão, pois em ti nós somos tua cruz vamos levar por onde for. Cristo, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a tua salvação. Vamos fazer o refrão mais uma vez? Vamos lá. Nada poderá parar. Vamos espalhar tua salvação. Só a bateria agora. E nada poderá parar, Pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. aquele gás agora. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. E vamos espalhar a tua salvação. Vocês estão cansados já? Deus é bom, Deus é bom. Existe um dia. Existe um dia. Existe um dia que no meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade. Você plantou em
Você prometeu, irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Com toda a sua saudade, cante alto. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. As palmas. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Você prometeu, irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Te esperamos, Jesus. Você prometeu, irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior. Nós te aguardamos, Senhor. O dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nós vivemos para esse dia. 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 Nós vivemos para esse dia.
Nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Seu coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Pode sentar no seu lugar. Volta pro seu lugar aí. Não disperse. Como vocês estão? Ei, senta na tua cadeira, presta atenção porque tá começando mais um Flow News. Oi, gente, tudo bem? Aqui na nossa igreja, em setembro, vai estar rolando o Missionar. O que é o Missionar? Missionar é um tempo que a gente tem direcionado às missões. Então vamos ver vários missionários aqui pra gente saber o que é o mais e sobre a missão do I. Vem acompanhar com a gente o Missionar. Ei. Olha pra câmera. Boa noite, pessoal. No final de setembro, a gente vai ter uma feira de profissões depois do culto do Flow. E aí, Jamelão, como que vai ser? Cara, se você não tem certeza do que você quer ser da sua vida, venha pra cá, vai ter universitários falando sobre tudo. É isso, gente, venham. Venham pra feira. E foi isso, gente. Esses foram os nossos avisos dessa semana. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e aproveita o culto. Pera, e o highlight do camp? curtiu faz mais barulho! Quem amou o acampamento, levanta a mão. Dá um berro. Gente, o acampamento foi sensacional. Se você não foi esse ano, dá um jeito de já garantir sua vaga pro ano que vem. A gente nem fez nada, mas já garante sua vaga pro ano que vem, porque a gente vai ver coisas ainda maiores. Mas esse ano, quem é que foi abençoado? Quem é que Deus falou?
Nossa, Deus falou muita coisa comigo, gente. Então, cara, esse culto aqui tem muita coisa ainda pra acontecer. Tenho certeza que depois do que a gente viveu, Deus ainda tem mais reservado pra hoje. E antes de a gente começar, quer dizer, a gente continuar o louvor e depois ouvir a palavra, eu quero saber aqui quem tá visitando a gente pela primeira ou pela segunda vez aqui no nosso culto. Se você tá visitando, eu quero pedir pra você ficar de pé. Já pode ficar em pé quem tá visitando a gente. Vamos dar uma salva de palmas pra essa galera. Sejam muito bem-vindos, gente. Quem tá aí perto que já é de casa, dá um oi, dá um abraço. Já convida pra sua célula. Sentam-se em casa aqui, porque a gente quer que vocês voltem mais uma vez e outra vez. Que toda sexta-feira vocês estejam aqui com a gente também. Então, esses foram os nossos avisos. Esse foi o nosso vídeo de... Esqueci. Como é que é o nome desse vídeo? Highlights do acampamento. E cria expectativa. Pode sentar, gente. Quem é visitante pode sentar também. Então cria expectativa porque esse culto promete. Vem aí, Zé. Glória a Deus. Queria convidar você agora. Quem trouxe Bíblia aí? Quem tá com a sua Bíblia? Levanta ela, bem alto, bem alto. Abra sua Bíblia rapidinho. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Se você não trouxe Bíblia, abra no celular mesmo. Quem já achou diz, achei. Pouca gente. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Você vai abrir, você vai grifar. Faz silêncio. Quem tá falando do seu lado faz um shhh. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu vou ler de novo. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus ela é muito simples quando se trata de oferta. Eu sei que quando ele mexe no nosso bolso, a gente fica meio receoso. Talvez você tenha um dinheiro guardado, talvez o seu dinheiro esteja contado para você sair depois daqui, para você comer com seus amigos depois. Ou talvez o seu dinheiro seja contado até para você passar o final de semana. Você tem que gerir o seu dinheiro. Mas existe uma pessoa que gere as nossas finanças sem mesmo a gente saber, que é o Senhor Jesus. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. E hoje nós servimos a Ele. E quando nós participamos do momento de dízimo e de oferta, nós estamos dedicando a adoração a Ele. Não cantando, não orando, mas com aquilo que Ele confiou em nossas mãos. A palavra de Deus vai falar também que nós não podemos servir a dois senhores. Hoje, o mundo inteiro vive em prol do dinheiro. E a gente acaba endeusando o dinheiro. E esse momento aqui é literalmente para você falar: o dinheiro não é o meu Senhor, pois eu acredito que o meu Deus é quem me sustenta. Talvez você, visitante, esteja se queixando porque chegou o momento de dízimos e ofertas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é um momento que a gente adora o Senhor de todo o nosso coração, porque a gente está demonstrando um dos maiores atos de fé, que é: Senhor, eu acredito no Senhor para prover as minhas finanças. Esse é o momento de dízimos e ofertas. E enquanto a música vai estar tocando, eu queria desafiar você a adorar o Senhor. Mas o nosso único Senhor,
através dos dízimos e das ofertas. Não é para você vir para cá com um peso na consciência ou com dor no coração, ou pensar 2 vezes antes de vir para cá. É para você levantar e falar: puxa, o Senhor pediu para eu dar tal valor, o Senhor pediu para eu confiar nele mais uma vez. Então, enquanto a música toca, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, puxasse a sua poltrona para facilitar o acesso, coloca a cadeira para cima e, em silêncio, em espírito de adoração, enquanto a música toca, eu desafio você a adorar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Os nossos voluntários estão aqui na frente para auxiliar vocês com cartão de crédito, débito, e nossa caixinha aqui, o nosso gasofilácio está aqui na frente, você pode vir aqui e depositar. Tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua minha. Nunca falha, nunca muda, continua minha. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Vamos cantar. Nunca falha, nunca muda, continua me amar. Nunca falha, nunca muda, continua me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei
Tu és o Senhor que arrebatou o coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Os que olham para ti estão adiante, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti. Vamos prosseguir nessa canção, vamos lá. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, tudo pode até passar, independentemente das estações, Senhor. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor. Faça dessa canção a sua canção de amor para Jesus. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode. Que arrebatou, e os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Ouça isso, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, olharei para ti. Olhamos para ti, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Começa a liberar a sua canção de amor para Jesus, vamos lá. Começa a pedir pro Senhor te tocar. Senhor, inclina os seus ouvidos para este lugar agora. Vem, Jesus. Nós te entronizamos, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Existe um trono colocado no mais alto lugar.
rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os teus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos, e sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos, sorrindo me diz: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido.
apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos cantar o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça
que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Use as suas palavras para chamar a presença de Deus. Abre a sua boca bem alto, não tenha vergonha. Começa a pedir: Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Se você conhece a Jesus, pare de olhar aqui para frente e comece a invocar o nome do Senhor. O Senhor está dizendo que aqueles que forem vulneráveis hoje vão ser visitados por Deus. Tira suas armaduras agora. Tira. Se é orgulho, tira. Se é dúvida, manda embora. Deus vai operar naqueles que estiverem vulneráveis hoje. Quanto mais vulnerável nós estivermos hoje na presença de Deus, mais Ele vai fazer. Estar vulnerável é da mesma maneira que você está quando você está dentro do seu quarto. Não tem câmera, não tem ninguém ali. Ali você é você mesmo. Começa a pedir para Deus: Deus, torna o meu coração vulnerável à Tua voz nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos corações, Deus. Tem meninos e meninas que nunca pisaram numa igreja, que estão aqui hoje, não sabem a hora de ficar de pé, não sabem a letra da música, não sabem direito o que está acontecendo. Mas Deus, que hoje eles saiam daqui sabendo de uma coisa: Jesus é vivo e fala e é real. Que eles possam ouvir a sua voz hoje. Deus, eu peço em nome de Jesus, por cada visitante aqui, que o Senhor possa abrir os ouvidos, Deus. E peço pelos meus irmãos que vêm aqui toda semana e por mim, que o Senhor abra o nosso coração, nos torne vulneráveis na sua presença, para que o Senhor possa fazer algo novo aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa fazer algo novo aqui hoje, Deus. Faz algo novo aqui hoje, Deus. Nos visita. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto? Mais alto, mais alto, mais alto. Jesus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço quem está do seu lado. Fala: que bom que você veio aqui. Deus vai falar com você hoje. Pode sentar no seu lugar. Amém. Amém. Hein? Amém. Quem está feliz aí? Deus é bom, hein? Quem estava no retiro lá? Foi top demais. Se você não foi esse ano, cara, você perdeu. Você perdeu. Foi muito bom, cara. Foi um dos melhores retiros que a gente já participou. E foi o maior retiro da história do Flow. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí?
Tinha 503 adolescentes, mais uns 50 voluntários, mais um monte de gente lá, foi muito massa. E fiquei sabendo também que teve culto semana passada. Quem estava no culto aqui semana passada? Deixa eu ver. Foi bênção? É isso aí, glória a Deus, né? O Flow não para, nem no retiro, a gente continua com cultos aqui. Bom, eu vou pedir o seu silêncio agora. Isso, você que sentou lá atrás. Olha lá, o cara de azul ali, ó. Isso, aí ele tem um amigo do lado. O bom é que todo mundo olha. Isso. A fileira de vocês aí, vocês sentaram longe, eu não sei porquê, mas Deus falou que os últimos serão os primeiros. E vocês vão ser os primeiros a serem tocados hoje. Amém? É, meu filho. Deus não esqueceu de ninguém hoje. Se você chegou aqui achando que Deus te esqueceu, Ele não te esqueceu, Ele vai falar contigo. Por isso eu vou pedir para você deixar o seu celular de lado agora. Talvez o seu crush esteja do seu lado. Ele diz que é só seu amigo, mas não é. Talvez seu melhor amigo, melhor amiga, agora é hora de esquecer. Prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Quantos concordam com isso? Glória a Deus. Então, esquece agora o celular, a não ser que seja para ler a Bíblia, mas a gente aprendeu lá no retiro que é bom trazer Bíblia, né? Bíblia, tá? Então abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vou pedir o seu silêncio. Isso. Ó, silêncio não é falar mais baixo, é silêncio. Isso. 1 Coríntios 18, 1:18. Vamos ler? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que é vergonha para o mundo, o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pode parar aí, depois a gente continua. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e eu quero pedir que a mensagem da cruz esta noite, que é poderosa
possa falar conosco, Deus, que o poder de Deus, a sabedoria, possa se manifestar na nossa fraqueza e que o Seu Espírito venha neste lugar, que Jesus seja exaltado, que pessoas possam Te conhecer esta noite e aqueles que Te conhecem possam ter um encontro novamente contigo, Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje está ali. É a mensagem da cruz, é o poder de Deus. Repete assim comigo, a mensagem da cruz. Mais alto que você não está no velório. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Amém. É sobre isso que nós lemos aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre como ele chegou para pregar para os corintianos. Tem corintiano aí? Aí, ó, Deus te abençoe. Tá difícil, né? Amém. Mas não era esse tipo de corintiano. Era o povo de Corinto. E o povo de Corinto era liderado por Paulo. E ele mandou algumas cartas para eles. A gente tem 2 aqui, mas acredita-se que tenha outras 2 cartas aos coríntios que foram perdidas. A gente tem 2 só. E Paulo, ele estava falando sobre como ele decidiu pregar entre eles. E ele começa dizendo, olha, eu não cheguei com um discurso de sabedoria humana. Porque se a fé que vocês têm se baseassem na minha inteligência, na minha eloquência, o que é eloquência? Falar bem. Sabe a pessoa que fala bem na frente de todo mundo? Talvez você seja essa pessoa que não tem vergonha, consegue falar em voz alta na frente de todo mundo e tal. Ele estava falando, olha, a minha mensagem, ela não muda a vida das pessoas porque eu falo bem. A minha mensagem muda a vida das pessoas porque ela é o poder de Deus. A minha mensagem fala sobre a morte de Jesus na cruz e a ressurreição que ele teve no 3º dia. Isso sim muda a vida das pessoas. E aí Paulo, ele começa a falar sobre 4 coisinhas nesse texto. A 4ª a gente ainda vai ler depois no texto, mas ele fala sobre o poder de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre a nossa fraqueza, e depois ele vai falar sobre o Espírito de Deus. E hoje você veio aqui para ter um encontro com Deus. Você que está visitando a gente, você pode estar se perguntando como que Deus fala, como que as coisas acontecem. E não vai ser por causa de alguém que está falando bem aqui na frente. Hoje Jesus vai visitar você. E vai ser mais do que palavras. Deus me falou hoje que Ele ia nos visitar de um jeito diferente. Nós vamos viver algo novo aqui, eu creio nisso. Mas para isso nós precisamos entender como é que Deus opera, o que é essa mensagem, por que ela muda a vida das pessoas. A primeira coisa que Paulo fala é sobre o poder de Deus. Ele começa a falar, Jesus ressuscitou. Ele é vivo. Ele transforma vidas, Ele cura. Você lê a história de Paulo em Atos dos Apóstolos, tem inúmeros milagres que Deus fez por meio da vida do apóstolo Paulo. E ele começa dizendo, olha, o evangelho é baseado no poder de Deus, que foi manifesto na cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida nova. Nós viramos as costas para Deus, mas Ele, por graça, sem a gente merecer, morreu de braços abertos, dizendo, olha, você devia ter morrido, você deve morrer, porque quem virou as costas para Deus, para o bem supremo, foi você. Mas eu, mesmo sem você merecer, morri no seu lugar, sofri a condenação que você merece, para que assim como eu ressuscitei, você ressurja para uma vida nova aqui na terra e no céu. Essa é a mensagem do evangelho. Não é simplesmente um Jesus pregado na cruz, talvez um crucifixo que você tenha. É Deus tomando a forma de um homem e morrendo no meu e no seu lugar. Nós somos pecadores. Eu sei que não é bom ouvir isso. Seria bem mais legal começar a mensagem falando, você é incrível, você é demais, nossa, você é lindo.
Embora vocês sejam tudo isso, mas a palavra de Deus diz que toda vez que nós tentamos viver do nosso jeito, nós cometemos pecado. E não é porque Deus é um tirano que Ele não quer que você tenha as suas próprias atitudes, as suas próprias vontades. Não é isso, Ele te deu liberdade. Só que Ele sabe o que é melhor para você. E se eu e você decidirmos virar as costas para aquilo que é melhor, só sobra o pior. A Bíblia chama isso de pecado e de inferno. E Jesus veio para corrigir os nossos erros, para limpar a nossa conta que está suja. E Ele limpou ela com o sangue dele e ressuscitou para nos trazer vida. Essa é a mensagem. Jesus venceu a morte. Todas as pessoas que foram crucificadas, porque tiveram várias antes de Jesus e várias depois de Jesus, porque era um instrumento de tortura do Império Romano, a morte delas foi triste, foi dolorosa, na maioria das vezes merecida, algumas vezes injusta, mas nenhuma delas foi como a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus significou Deus entrando na história humana e falando: vocês não estão aí sozinhos, eu estou aqui, eu vim sofrer junto, e eu vim trazer vida. E aí o apóstolo Paulo fala: essa mensagem, ela tem poder, ela tem poder para mudar a sua vida, ela tem poder para te curar emocionalmente, ela tem poder para te curar espiritualmente, ela tem poder para te curar fisicamente. Essa mensagem é poderosa. E aí Paulo começa a falar sobre como esse poder é algo louco para nós. Ele começa a falar sobre a cruz para os judeus e a cruz para os gregos. O que isso significa? Os judeus eram o povo de Deus, o povo de Israel que foi escolhido por Deus, que recebeu os 10 mandamentos, que recebeu o Antigo Testamento inteiro da parte de Deus. E eles estavam esperando o Messias. E eles esperavam um Messias que ia ser um rei político. Olha aqui para mim que Deus quer falar com você, não perde atenção não. Eles esperavam um Messias político, alguém que ia ser um novo rei Davi, que ia ter conquistas políticas. Tanto que várias vezes nos evangelhos a gente vai ver Jesus fazendo milagres, mas falando: olha, não conta para ninguém, porque ele sabia que se espalhassem os milagres antes da hora, as pessoas iam tentar fazer ele rei. Tanto que tentaram fazer isso com Jesus, se você prestar atenção nos evangelhos. Então os judeus esperavam um Messias político. É interessante que é parecido com o Brasil, a gente espera um Messias político. A gente acha que vai vir o presidente que vai mudar tudo. É um erro recorrente a gente achar que a salvação vem de uma pessoa. Mas Jesus, ele quebrou isso. E a Bíblia diz que quando Jesus quebra isso, os judeus ficam escandalizados. Eles ficam falando: como assim? O homem que se diz enviado por Deus, ao invés dele vir como um rei, com a sua coroa de ouro, numa carruagem, com um cetro de rei, num palácio, dando ordens, enfrentando guerras. Como assim? Esse enviado de Deus não é desse jeito. Ele é um homem que nasceu num lugar pobre, que não tem posse nenhuma. Como assim? E aquilo começou a escandalizar os judeus. Eles ficaram: não, esse homem não pode ser o Filho de Deus. O Filho de Deus era para ser um rei. Só que eles não entendiam que o reino de Jesus não era desse mundo, mas era do mundo espiritual. E que ele é rei sim. E que ele cumpriu o Antigo Testamento inteiro. Todas as palavras sobre o Messias, Jesus cumpriu. Só que não da maneira que os judeus esperavam. Até por isso que eles entregaram Jesus para morrer. Porque eles achavam que Jesus era um mentiroso. E tanto que no Antigo Testamento está escrito: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Então quando eles viram Jesus pendurado num madeiro, eles falaram: não tem como esse homem ser o Filho de Deus, ele é maldito, ele está pendurado no madeiro.
Mas eles esqueceram que as profecias também diziam que o servo de Deus, o enviado de Deus, o Messias significa escolhido, ele iria sofrer por nós. Os pecados que eu e você merecíamos, as consequências deles, Jesus levou sobre si na cruz. E eles não entenderam isso e ficaram escandalizados. E a Bíblia diz que depois que os apóstolos e o próprio Jesus pregou ali na Judéia, entre os judeus, eles também foram com as pessoas para os não-judeus. Os não-judeus são os chamados gregos, que era o mundo ali da época, era o império greco-romano ali, era o povo que não era de Israel, que não conhecia nem o Antigo Testamento, não conhecia nada sobre Deus, eles tinham os próprios deuses, o céu, a lua, as estrelas, você estuda isso na escola. E os judeus olhavam para Jesus e achavam que ele era um mentiroso, alguém maldito, sendo que eles estavam esperando Jesus, mas eles não entenderam direito que Deus estava fazendo um reino diferente do que eles esperavam. Já os gregos, quando os apóstolos começaram a pregar para eles, eles começaram a achar aquilo uma loucura. Como assim? Alguém morre pelos meus pecados e 3 dias depois ressuscita? A ideia de ressurreição para os gregos não fazia sentido. E é interessante que eu e você temos uma influência grega muito forte, você sabia disso? Toda essa questão ocidental de lógica, de razão, a maneira como a gente estuda até na escola foi muito influenciado pela Grécia Antiga, tanto que você estuda isso na escola. Quem já estudou os gregos na escola? Se não estudou, você vai estudar. Porque toda essa racionalidade começou a ser criada ali. Então, dentro do mundo da razão dos gregos, não entrava um conceito de alguém, de um Deus que se tornou um homem, morreu no meu e no seu lugar, e no 3º dia ele ressuscitou para me dar vida nova. Eles estavam procurando a razão, eles estavam procurando aquilo que faz sentido. Na época não havia ciência ainda com esse nome, mas era algo próximo de algo científico. Eles queriam provas. E é interessante que daí esses 2 grupos, os judeus ficavam escandalizados e pediam para Jesus, faz um milagre para a gente ver se você é o Filho de Deus mesmo. E os gregos ficavam, cara, esses caras são tudo maluco. Eles estão malucos. O cristianismo é um delírio coletivo. E aí o apóstolo Paulo fala sobre isso e ele fala, olha, para os judeus, Jesus é um charlatão. O que é charlatão? É mentiroso. Jesus é um mentiroso. E para os gregos, a gente está tudo maluco. Mas para aqueles que foram salvos, Jesus é o poder de Deus. E aí ele começa a falar sobre como esse poder mexe com as nossas estruturas. Ele começa a falar que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Ele fala, onde estão os instruídos? Onde estão os eruditos, os inteligentes? É como se ele estivesse dizendo, onde estão os professores? Onde estão os filósofos? Onde estão os grandes pensadores? Eles não conseguem entender que Deus usou aquilo que parece loucura para eles para confundir eles. Deus usou aquilo que era desprezível, um homem pendurado numa cruz, para mudar a história da humanidade. E por que Deus escolheu dessa maneira? Paulo responde, ele fala, para que ninguém se vangloriasse dizendo assim, eu entendi Deus. Deus entrou na minha cabeça, eu consegui entender a equação chamada Deus. Ele falou, não, vai ser pela fé. E aí Deus ele pega os eruditos, os judeus, os gregos e vira eles do avesso e confunde todos eles. Eles esperavam um rei político, vem um rei espiritual. Eles esperavam alguém com o poder do braço, vem alguém com o poder de Deus. Ele começa a confundir. E ele começa a dizer sobre o poder de Deus e a diferença da sabedoria de Deus e da sabedoria dos homens.
os homens são racionais, Deus tem que entrar numa equação. Talvez você veio aqui hoje e falar, eu só vou acreditar em Deus se a pessoa que está ali na frente me convencer cientificamente. Você veio para o lugar errado, cara. Deus não se deixou ser conhecido dessa maneira. Deus se deixou ser conhecido por meio de relacionamento, por meio de confiança, por meio de fé. Porque dessa maneira ninguém vai poder falar que Deus mora dentro das minhas equações cerebrais, dentro da minha cabeça. Se eu pudesse colocar Deus dentro da minha cabeça, Ele não seria Deus. Entender tudo sobre Deus é como você tentar enxugar o mar com um rodo. É como tentar esvaziar o mar com um balde. Não dá. E aí Deus usa as coisas loucas desse mundo, um homem que foi condenado numa cruz, para dizer, se você crer nele, a sua vida vai ser transformada. Isso é uma loucura. Aí ele fala sobre esse poder de Deus que mexe com a nossa estrutura racional e que mexe com as nossas fraquezas. Não é fácil para o homem e para a mulher e para o adolescente ouvir que nós não sabemos tudo sobre tudo. Ainda mais na nossa geração que nós temos muito acesso à informação. Você já parou para pensar que você tem mais informação do que qualquer rei do século passado para trás? Já parou para pensar nisso? Isso é uma loucura, né? Porque a internet é uma coisa de agora. Você entra no Google, no ChatGPT, Deus está vendo você fazendo os trabalhos da escola assim, viu? Enfim, você entra lá, você tem tudo. E para nós temos a ciência, nós temos o Google, nós temos o ChatGPT, nós temos GPS. A gente tem coisas para nos guiar. O que os nossos pais não sabiam, agora a gente sabe. O que a gente não sabe, os nossos filhos vão saber. Então é difícil vir uma mensagem dizendo assim, existem coisas que você não sabe. Existe um Deus que não cabe na sua cabeça. E você só pode entender Ele por meio da fé. Para uma geração assim, a gente começa a falar que crente é alienado. Pô, não vai lá na igreja, talvez seu pai não queira que você venha na igreja porque acha que vão fazer uma lavagem cerebral em você. Acho que a gente é maluco, que a gente não acredita em ciência. Só que o que a Bíblia diz não é isso. Quem criou a razão foi Deus. Deus criou o ser humano racional. Ele só está dizendo que existe uma racionalidade que a gente não alcança. E que essa racionalidade só é alcançada por meio da fé. E aí o poder de Deus que opera em nós, por meio do Espírito Santo, ele faz nós conhecermos a Deus. O nosso corpo finito, fraco, se torna um templo da presença de Deus. Então Deus, ele fala do poder dele. E ele fala que esse poder veio para abalar a nossa sabedoria e abalar as nossas fraquezas. Não é fácil assumir que nós somos vulneráveis. Não é fácil assumir que nós não sabemos tudo. Não foi fácil passar pela pandemia. Quem aqui teve algum trauma durante a pandemia? Deixa eu ver. Porque a pandemia veio e mostrou que tudo que a gente achava que era normal, falou, não, não é assim. Vocês não têm controle sobre tudo. Esses dias eu estava no YouTube vendo um cara falando que o nosso sistema de vida humano ele é tão frágil que a maioria das coisas que nós usamos utilizam o GPS. Você sabia disso? O seu banco, para você entrar na conta do seu banco, se você já tem banco, você já é um adolescente rico, Deus te abençoe e passa para os irmãos do lado, amém? Mas quando teu pai e tua mãe entram no banco, pode ver que quando você entra, dá uma piscadinha no localizador do celular, no símbolo da localização, porque o banco utiliza o GPS. Você sabia que todos os sinais de trânsito utilizam GPS?
Todas as transações de banco utilizam GPS. A maioria das coisas que a gente usa na tecnologia usa GPS. E aí aquele homem que é um físico estava dizendo, se alguma coisa atingir os nossos satélites de GPS, o mundo vai virar um caos. O GPS, uma coisa tão simples, vai começar a ter problema na economia, vai começar a ter problema no trânsito, vai começar a ter problema no mundo inteiro por causa do GPS. A gente é frágil. O nosso sistema é frágil. A nossa economia é frágil. A gente não aguenta uma doença que quase acaba com a humanidade em 1 ano. Nós somos frágeis. E aí, é louco que Deus usa essa fragilidade para se mostrar para nós. Jesus podia ter descido na terra surfando num meteoro, imagina isso? Ninguém ia resistir. Ninguém ia resistir. Mas por que ele escolheu a pregação? Por que ele escolheu passar a mensagem dele num papel? Por que ele escolheu um homem pregado numa cruz? Porque ele utilizou de meios frágeis para falar com pessoas frágeis. E aí, quando nós decidimos ser vulneráveis na presença de Deus, nós estamos mais prontos para aprender do que quando nós estamos com o peito estufado falando, eu entendo sobre tudo, pode falar comigo que eu estou te ouvindo. Deus não fala assim, com gente assim. Deus fala com pessoas vulneráveis, que se ajoelham e falam, Deus, eu sou frágil, eu sou pecador, eu não merecia estar aqui hoje, mas o Senhor me deu graça. Graça significa favor imerecido. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia ter a vida que eu tenho, e obrigado, Deus, que se eu tenho a oportunidade de te conhecer é um privilégio. As pessoas com esse coração, a Bíblia diz que quem tem um coração quebrantado, o que é quebrantado? É quebrado, onde as forças foram quebradas, onde eu me humilho e falo, eu não sei nada. Esse coração quebrado é o lugar de visitação de Deus. Deus não fala com gente teimosa. Você é teimoso? Se eu chamasse seu pai e sua mãe aqui um por um e perguntasse, seu filho é teimoso, o que ele ia falar? Sim ou não? Todo adolescente tem uma vocação para ser advogado. Argumenta, e argumenta, e argumenta, e argumenta, e argumenta. Deus não fala com gente teimosa. Na verdade ele fala, mas só que o teimoso não ouve nada do que você fala. Esse que é o problema. E aí quando nós abrimos mão da nossa teimosia, do nosso senso de justiça, mas se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim? Se a gente não tirar o senso de justiça e falar, Deus é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, a gente não vai ouvir. E aí Deus pega o que é frágil, um homem numa cruz, um livro, que na verdade são 66 livros, pessoas simples, pescadores, 12 pescadores, 12 pessoas simples, para mudar a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Não é uma loucura isso? Talvez se eu e você fôssemos Deus e a gente fosse querer convencer a humanidade de alguma coisa, a gente ia chamar o Bill Gates, o Elon Musk, eu não sei se eles iam se conversar, né? Mas enfim, chamar todas as cabeças mais inteligentes da humanidade, mais influentes e falar, falem para eles precisam ouvir isso. Deus não fez isso. Ele pegou Pedro, pegou João, pegou o cobrador de impostos, pegou pessoas mal vistas na sociedade,
Ele falou, é esses que eu vou usar para mudar o mundo. E aí o poder de Deus se revela numa sabedoria que é contrária à nossa razão e por meio das nossas fraquezas. E aí, quando nós deixamos Deus agir na nossa razão com o poder dele, se quebrantando, se humilhando e falando, Deus, eu não sei nada, eu preciso de ti. A Bíblia diz que o Espírito Santo começa a agir dentro da gente. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E aí o texto começa a falar sobre o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Paulo continua. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está falando aqui, você quer entender o poder de Deus, a sabedoria dele na nossa fraqueza? Você tem que deixar o Espírito Santo entrar dentro de você. Só ele conhece os pensamentos mais profundos sobre Deus e sobre você mesmo. É por isso que quando nós viemos aqui no culto, nós pedimos, Espírito Santo, vem, fala com a gente. Porque o Espírito Santo é a parte mais íntima do ser de Deus que ele compartilha com a gente. Ele é o nosso professor. Ele nos faz entender as coisas que só dá para entender pelo Espírito e não pela razão. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é isso aqui. Alma é a tua mente, é onde mora a tua razão. E espírito é o seu ser mais íntimo, é o fôlego de vida que Deus soprou quando criou o homem. Tem coisas que eu só entendo encostando. Eu só entendo pegando. O meu tato, ou o meu olfato, o meu paladar. Eu só sei que Nutella é gostoso porque um dia eu provei. Eu só sei que tal música é legal porque um dia eu ouvi. Eu só acho tal pessoa ou tal coisa bonita porque um dia eu vi. Isso é com o corpo. Com a razão, são as coisas que a gente calcula, que a gente coloca na ponta do lápis, da caneta, são as nossas contas, as equações, as coisas que a gente descobre sobre as leis da física. O Espírito é diferente. É a nossa parte que, em primeiro lugar, se comunica com Deus. E aí a loucura é, qual que é a prova que você tem para que existe um Espírito? Como você sabe se nós não somos simplesmente um saco de carne inteligente? Tem gente que fala assim. É só você olhar ao redor. Já parou para olhar as estrelas? Quem olhou as estrelas lá na chácara semana passada? Você viu? Tava lindo, não tava?
Teve uma hora que eu fui mandar uma mensagem para Silvinha 3 da manhã, maravilhoso o retiro, né? E eu fui sair para pegar sinal, porque lá só pegava sinal de Deus, né? E aí eu fui lá, eu encontrei um lugar, eu fui mandar mensagem para Sil e eu olhei rapidinho para o céu, eu falei, cara, depois eu mando. E eu fiquei olhando assim. Lindo, longe das luzes da cidade, longe de tudo. Eu comecei a olhar aquele céu estrelado, maravilhoso. E eu fiquei uns 5 minutos, passando frio, porque eu estava de shorts e camiseta, aquele frio. Mas eu falei, eu vou ficar um pouquinho aqui, passar um pouquinho de frio, porque está muito bonito. E eu fiquei olhando para o céu. E quando eu olho para o céu, quando eu olho para a terra, quando eu vejo as descobertas que os seres humanos estão fazendo sobre o universo, quando eu descubro que se a gente não tivesse a porcentagem perfeita de oxigênio na terra, ou a gente não ia respirar, ou a terra ia explodir. E aí eu olho para isso e eu falo, não é possível que... Pum! Explodiu tudo e foi tudo perfeitamente se encaixando. Para mim isso não é inteligente. Para mim isso é um ser humano teimoso. Se explodiu, irmão, alguém foi juntando as coisas. Ou se você colocar a farinha dentro de um balde, ovo, chocolate, leite, acender um fósforo, jogar álcool dentro e jogar, vai sair um bolo? Ah, mas com álcool, nada a ver, bolo com álcool, né, pastor? Tá bom. Você entendeu o que eu quis dizer? Se você pegasse todos os ingredientes de um bolo e jogasse numa bacia e enfiasse dentro de um forno e fizesse o forno explodir, ia sair um bolo? Não, pastor, é óbvio que não, pô, você é burro. Então por que a gente acha que o universo saiu de uma explosão do acaso? Isso não é burrice? Isso é o ser humano teimoso falando, eu vou explicar. Foi assim. E não é que é errado estudar, tem que estudar. A Bíblia incentiva a ter um livro da Bíblia inteiro dedicado à sabedoria e ao conhecimento, Provérbios. Só que tem uma razão que passa o limite, que não tem como chegar. Se a gente um dia descobrir a origem do universo, a origem da explosão, a gente vai falar, tal, e o que teve antes, e o que teve antes, e o que teve antes, e o que teve antes. Chega um nível que não vai mais. E quando eu olho para tudo isso, eu falo, não é possível que eu esteja aqui por acaso. E aí eu acredito que exista algo espiritual. E por que eu creio na Bíblia e não em todas as outras religiões? Eu respeito as outras religiões. Mas por que eu creio na Bíblia e não em todas as outras? Eu já estudei bastante religião. Eu já tive outra religião. E a Bíblia é o único livro que eu vejo Deus se importando realmente com a humanidade. E que traz um convite falando, experimente e você vai ver. O Salmo diz, prove e veja como o Senhor é bom. Romanos 12 diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da sua mente, para que você possa experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia não é simplesmente um livro de doutrinas sobre Deus. Ela é isso também. Mas ela também é um convite, falando, venha ver, venha experimentar o que eu estou falando. São experiências de vários homens de 3.000 antes de Cristo, até depois de Cristo. Pessoas que se encontraram com Deus e falaram, olha, eu me encontrei com Deus assim, você pode se encontrar também. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é isso.
Uns tiveram boas experiências, outros tiveram péssimas experiências. E aí é interessante que a Bíblia, ela fala, me prove e você vai ver. E aqueles que já provaram, já experimentaram obedecer o que a palavra de Deus diz, eles começam a ver que Espírito existe sim, que Deus fala sim. E aí o Espírito Santo, como Paulo disse, começa a morar dentro de mim, e começa a fazer coisas diferentes em mim, e começa a me usar para fazer coisas diferentes nos outros. Foi legal que no retiro a gente provou um pouco do mundo espiritual lá. Tanto do lado ruim do mundo espiritual, quanto do lado bom. Bem mais do lado bom. Mas tiveram pessoas possessas lá. E aí vai ter o grego falando, como você sabe se não era um distúrbio mental? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr você, um psicólogo e endemoniado dentro de uma sala. Aí depois você conversa comigo para ver se era só distúrbio. Pode ser? Se você está duvidando, se alguém ficar endemoniado hoje, vem comigo que eu vou te mostrar. Mas eu acho que tem um jeito melhor para avivar a sua fé. Teve gente que avivou a fé, depois que viu o capeta lá, falou, meu Deus, eu preciso ser crente. O cara virou crente em 10 segundos. O cara espirrava e batia o dedinho aqui na cama. Meu Deus, será que eu estou endemoniado? Mas a gente também viu coisas boas. Nós vimos pessoas sendo visitadas por Deus, sendo transformadas, recebendo dons. Nós já vimos no outro retiro, nos nossos cultos, pessoas sendo curadas na nossa frente. Porque o Espírito de Deus age. Só que Ele age quando nós somos vulneráveis. E mais do que ficar contando histórias, eu podia ficar aqui te contando as histórias de gente que eu vi com ter o joelho curado, ter o tornozelo curado, ter a mente curada, ter o pescoço curado. Eu tenho tudo isso registrado num caderno. Eu quero que você experimente hoje, porque eu quero fazer como Paulo. Paulo disse, a minha pregação não é persuasão, não é convencimento humano, não é inteligência para que você pela sua razão encontre Deus. Não, ele fala, a minha pregação é a mensagem de Cristo, que para os judeus é loucura, para os gregos é loucura também, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Hoje nós vamos ver o poder de Deus. Amém? Nós vamos fazer o seguinte, eu estava orando, o pessoal do louvor pode vir aí, eu estava orando pelo culto hoje, e Deus me tocou de fazer uma coisa diferente. Eu estava meio na dúvida se era de Deus, mas eu descobri aqui no meio do louvor que era de Deus mesmo. No meio da mensagem aqui, a gente cortar a transmissão da televisão, porque Ele falou que ia nos visitar. Só que não era para ser um show. E aí Deus falou para mim, corta. Eu liguei aqui para o pessoal do ministério, a gente viu, vai dar para cortar. E foi interessante que no meio do louvor eu estava aqui, veio o Giovanni do meu lado e falou assim, Tarek, eu estava orando hoje e Deus me disse que Ele ia curar pessoas aqui hoje. E Ele falou que Ele ia fazer isso se a gente quebrasse a liturgia do culto. E eu falei, cara, Deus me avisou antes, porque eu já ia fazer isso. Então agora eu só tenho certeza. Então nós vamos fazer o seguinte, você que está em casa e mora em Curitiba, vem a sexta que vem, tá bom? Você que está aqui faz silêncio, que eu vou falar com o pessoal de casa e depois a gente vai voltar, vou voltar aqui a falar com você. Você que mora em Curitiba, venha presencialmente. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu sei que você gosta de ver e tal, tem gente até na prisão assistindo a gente, eu já recebi várias cartas de gente da prisão, que se converteram ouvindo os nossos cultos. Tem gente de tudo que é canto, gente de outros países, de outras cidades, enfim. Eu vou pedir para você, se você não conhece a Jesus, eu vou pedir para colocar aqui um negocinho de aceitar Jesus aqui, por favor. Vai aparecer um QR Code aqui, se você quer conhecer mais Jesus, entra nesse QR Code.
e venha conhecer mais sobre Deus. E você que já conhece, que Deus abençoe a sua vida e ore por nós, porque Deus vai nos visitar aqui. Amém? Amém, gente? Então Deus abençoe você que está em casa, tá? Até sexta que vem, ore por nós. Valeu!